Então vamos ver agora esse artigo 5º que eu comentei ainda há pouco, que trata do princípio da territorialidade. A lei brasileira será aplicada aos crimes ocorridos em território nacional. Existe um problema, uma falha do legislador nesse artigo, porque ele fala em território nacional, mas sem apresentar a definição de território. A lei brasileira será aplicada aos crimes ocorridos dentro do nosso território. Mas o que é território nacional? O Código não fala. E o mais engraçado, esse artigo estende o conceito de território. A gente não sabe o que é território, de acordo com o Código. Mas a gente sabe o que é território por extensão. É o fim, né? Eu não sei o básico, aí eu vou lá no específico. Bem, como o legislador não explicou o que é território, nós tivemos que buscar essa informação no direito internacional. Território é o nosso espaço terrestre, nosso solo, é o nosso mar territorial, e o nosso espaço aéreo correspondente ao nosso solo e ao nosso mar territorial. Então, a lei brasileira será aplicada aos crimes ocorridos em território nacional, mas o que é o território? Nosso chão, nosso mar e o espaço aéreo correspondente ao nosso chão e nosso mar. Então, se um crime ocorrer aqui, o crime ocorreu no Brasil, o crime ocorreu aqui, ocorreu no Brasil. Ocorreu aqui também, é o espaço aéreo correspondente ao nosso solo. Aqui também, o espaço aéreo correspondente ao nosso mar territorial. Então, o legislador não nos ajudou no caput do artigo 5º, não deu o conceito, mas busquei no direito internacional. Agora, no parágrafo único, ele deu aí nos ensinou o território por extensão, considera-se também território nacional. Aí ele fala das embarcações e aeronaves. Embarcações e aeronaves. Eu desafio qualquer um a me explicar o que seria território por extensão no parágrafo único, só lendo uma única vez esse parágrafo. O negócio é horrível, a redação é péssima, assim, você fica numa dúvida desgraçada. E aqui a gente procura facilitar, né? Porque eu acho que o papel do professor não é outro, não sei, é facilitar. Eu li a lei, é mal feita, mas eu já busquei resposta na doutrina, na jurisprudência, agora eu vou facilitar as coisas, vou cortar caminho, né? Porque não dá para perder tempo. Então, as embarcações e aeronaves, elas podem ser públicas ou privadas. As embarcações e aeronaves privadas, por sua vez, elas podem ser a serviço, podem estar a serviço do governo ou não a serviço do governo, que são aquelas mercantes e de passeio, de turismo. Que às vezes eles botam de recreio, né? Embarcações de recreio. Bem, são essas as embarcações aeronaves, são esses os tipos, públicas e privadas, sendo que privadas muitas vezes atuam a serviço do governo, prestam serviço ao governo, e tem outras que fazem comércio, fazem turismo. Bem, o que a gente considera território por extensão são as embarcações e aeronaves públicas e privadas a serviço do governo. Essas daqui, então, não são. Essas não são território nacional por extensão. Então, no final das contas, a gente diz assim, sabe o que é território brasileiro? O nosso chão, o nosso mar, nosso espaço aéreo correspondente ao nosso chão e o nosso mar. E mais as embarcações e aeronaves públicas e as embarcações e aeronaves privadas a serviço do governo brasileiro. Tudo nosso chão, tudo território nacional. Então, as embarcações e aeronaves públicas, elas funcionam como se fosse um pedaço do nosso chão que se desprendesse, ficasse voando por aí ou navegando por aí. Pedaço do nosso chão. Aquele pedaço de metal, a aeronave pública, a embarcação pública, é como se fosse o nosso solo. Então, em qualquer lugar do mundo, é Brasil. Um crime ocorrido dentro dele, um crime ocorrido no Brasil.
E as embarcações aeronaves privadas a serviço do governo, claro que mereciam o mesmo tratamento. Elas estão a serviço do governo. O presidente Bolsonaro vai para uma reunião com o presidente Trump lá num evento, uma convenção, às vezes na ONU, tem lá uma reunião, aí o presidente vai lá. Aí ele pode ir num avião da Força Aérea Brasileira, pública, ou pode ir num avião da TAM, mas vai estar ali a serviço do governo brasileiro. Então vai ter o mesmo tratamento da aeronave da Força Aérea Brasileira. É um pedaço do nosso chão. E aí nós passamos a ter duas questões possíveis na prova. Uma muito fácil e a outra fácil. Não tem questão difícil aqui. A questão ou vai ser muito fácil ou fácil. A questão muito fácil, aquela que vai dizer que ocorreu um crime dentro de uma embarcação pública ou uma embarcação privada a serviço do governo brasileiro. Ou então a aeronave, que ele não vai fazer diferença nenhuma. Aeronave pública ou aeronave particular a serviço do governo. Essa é muito fácil, porque embora a banca venha dizer para a gente onde ela estava, essa embarcação, essa informação é inútil, é só para encher linguiça, é só para você ficar meio tenso. Assim, eles vão dizer assim, um navio de guerra brasileiro, enquanto navegava águas cubanas, ocorreu um crime dentro dele. Essa informação, enquanto navegava águas cubanas, o mar territorial da Rússia, isso daí é só para deixar o negócio enfeitado para você ficar achando que talvez a lei da Rússia seja aplicada, talvez lei de Cuba, é só para isso. Porque se aquela embarcação é pública, é um navio de guerra brasileiro, aquilo é Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então não interessa se estão dizendo, ó, estava aqui, aqui é alto mar. Alto mar é campo neutro, né? Não é de ninguém. Ou estava aqui, em águas estrangeiras, mar territorial estrangeiro. O crime ocorreu dentro dessa embarcação aqui, que é pública ou particular a serviço, o crime ocorreu dentro do Brasil. Aplica-se a lei brasileira. Se o crime ocorreu no Brasil, artigo 5º, aplica-se a lei penal brasileira. Muito fácil. Essa é uma questão muito fácil. E a recíproca verdadeira. Se eles falarem assim, um navio de guerra dos Estados Unidos, ele estava navegando aqui, águas brasileiras, mar territorial brasileiro, estava na Baía de Guanabara. E um crime ocorreu dentro desse navio de guerra dos Estados Unidos. Um crime ocorreu dentro dos Estados Unidos. Lei penal dos Estados Unidos. Porque aquele pedaço de metal é território dos Estados Unidos. Pô, mas estava em águas brasileiras. Ah, sim, o navio estava em águas brasileiras, mas o crime não ocorreu nas águas brasileiras. O crime ocorreu dentro do navio. Então, o que vale para um, vale para o outro. É o que a gente estuda em direito internacional, o princípio da reciprocidade. Se essa regra vale para o Brasil, o navio do Brasil em águas dos Estados Unidos, se ele é brasileiro, ele é público, aquilo é território do Brasil, se essa regra do Brasil para com os Estados Unidos, o inverso tem que valer também. O que não, se vale para um, vale para o outro. Esse princípio da reciprocidade, ele é assim, destaque nas regras de direito internacional. Tanto que eu lembro que uma vez a Espanha, parece que veio dizer que brasileiro só entraria na Espanha depois de uma identificação assim, assado, que tinha que ser fotografado, que tinha... Aí o Brasil imediatamente respondeu, então o espanhol, quando entrar aqui, vai ser submetido ao mesmo procedimento. Aí eles não gostaram, aí depois fizeram as pazes. Porque se vem um país para dizer, ó, brasileiro só entra aqui assim, assim, assado, a gente dá a resposta no mesmo nível. Então vocês aqui só vão entrar assim, 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 assim. É porque isso é o que vale no direito, é o básico do direito internacional. Então não importa que eles mudem. Um navio da Argentina, aí você precisa saber assim, é público? Esse navio é público? Ou se é particular, estava a serviço do governo argentino? Estava. Então é Argentina, em qualquer lugar do mundo. Não venha dizer, estava na França, estava no Brasil, aquilo é argentino. O crime ocorreu, lei da Argentina.
Essa é muito fácil. Agora, a questão fácil é aquela que eles vão dizer assim, uma embarcação brasileira mercante ou de turismo. Não é muito fácil, porque só tem mais um detalhe que você tem que observar. Onde estava no momento do crime? Porque essas embarcações particulares, mercantes ou de turismo, elas não são extensão de territorial nem do Brasil nem de ninguém. Então elas ficam sujeitas à lei do local onde elas se encontravam no momento do crime. Assim, esse navio é brasileiro. Enquanto navegava águas brasileiras, o crime ocorreu ali dentro. Lei penal brasileira. Por quê? Porque estava em território brasileiro. Ok. Não, enquanto ele navegava o alto mar, pô, alto mar não é do Brasil, não é de ninguém. Alto mar é campo neutro. E agora? Agora tem uma solução. Vamos olhar para a bandeira, chamado princípio da bandeira. Também conhecido, pode aparecer na prova, como o princípio do pavilhão. A bandeira daquele navio, a bandeira ostentada pelaquela aeronave vai indicar a lei a ser aplicada. É a bandeira, senão a gente fica assim, sem pai nem mãe, né? Porque o cara estava no... Aquela aeronave estava em campo neutro, não é de ninguém. E aquela aeronave é de quem? Também, não é de ninguém, não tem bandeira, não é possível. Por isso que é obrigatório, a bandeira não é um enfeite nesses navios, nessas aeronaves. A bandeira é obrigatória. Você vai para o aeroporto, você olha aquelas grandes aeronaves de passeio, aqueles aviões gigantescos, lindos, né, estrangeiros. Se você olhar para a cabine do piloto, você vai ver logo uma bandeira. Um avião da Lufthansa tem a bandeira da Alemanha. Tem lá da Air France, tem lá a bandeira da França. Todos eles indicam a origem daquele avião, daquele navio. Esses grandes navios que ficam aportados aqui na Praça Mauá, no final do ano, que a gente fica admirando, assim, caramba, que luxo, né? Aí você olha sempre a bandeira, de onde vem isso aí? Aí está lá a bandeira da Inglaterra. Isso daí serve para quê? Para indicar, entre outras coisas, né? E também para indicar qual lei vai ser aplicada caso um crime ocorra em alto mar ou espaço aéreo correspondente ao alto mar. Agora, quando essa embarcação ou essa aeronave eles ingressam em águas estrangeiras ou espaço aéreo estrangeiro, aí todo mundo, toda essa galera fica submetida à legislação estrangeira, exceto pessoas que têm imunidade diplomática. Pessoa que tem imunidade diplomática viaja o planeta e só se submete à legislação do país de origem. Então, imunidade diplomática, eu sou embaixador do Brasil. Eu viajo o mundo inteiro, sou um diplomata, eu viajo o mundo inteiro e não me submeto à legislação de nenhum desses países, porque eu sou representante do Estado brasileiro. Então, eu mesmo lá na Síria, eu só posso responder de acordo com o Código Penal brasileiro e não com a legislação penal deles. Mas isso é um privilégio de embaixador, né? De cônsul, pessoas que têm imunidade diplomática. Ou então, representantes de organismos internacionais, representantes da OEA, da ONU, são pessoas que têm imunidade diplomática. Fora isso, bem-vindo à legislação estrangeira, bem-vindo à legislação local. A CESP, que numa prova de delegado da Polícia Federal, que fez uma questão assim para detonar a galera, porque eles colocaram que um cônsul honorário tinha cometido um crime no exterior. Aí o pessoal olhou, cônsul, imunidade diplomática, só fica submetido à legislação brasileira. Não reparou que cônsul honorário não tem imunidade diplomática. O cônsul honorário é aquele sujeito que é homenageado pelo país. Você se destaca, você é um cara de extrema cultura, com uma excelente relação com aquele país. Aquele país pode te dar o título de cônsul honorário. Você é uma pessoa que vai representar o país, assim, mas uma questão simbólica. Você não é um diplomata, você não é uma pessoa de carreira que está ali representando. O cônsul honorário não tem imunidade, destruiu todo mundo. Eu não lembro de uma pessoa que tenha acertado essa questão. A galera não reparou esse detalhe. Mas também só caiu uma vez, né? Mas um dia voltará, né? Um dia essa armadilha vai ressurgir das cinzas, das trevas.
Então, aquele filme, O Expresso da Meia-Noite, para quem não viu, vale a pena, o filme ganhou o Oscar, o filme aclamado, antigo, mas muito bom. Que o sujeito, ele é americano, turista americano, bota haxixe no corpo, com fita adesiva, entra num voo de uma aeronave norte-americana, de turismo, e ele não era representante diplomático. Esse avião faz um pouso forçado na Turquia, porque parece que houve uma ameaça de bomba, de ato terrorista, aí para na Turquia. Na Turquia fizeram uma revista procurando tal terrorista que estaria com uma bomba dentro da aeronave. Não encontraram bomba nenhuma, terrorista nenhuma, mas encontraram esse americano turista com droga. Aí ele foi preso e foi julgado de acordo com a lei da Turquia. Por que de acordo com a lei da Turquia? Porque o avião era particular e não estava a serviço, era de turismo. Entrou na Turquia, lei da Turquia. Ah, mas o cara é americano, mas não tem imunidade, julgado de acordo com a lei da Turquia. Aí você fica tenso no filme porque na Turquia tem pena de morte para traficante. Aí o cara se defende, luta, tenta a aplicação da lei norte-americana, que também não é suave para tráfico, geralmente lá 25, 30 anos por trás, mas pelo menos escaparia da morte. Mas não, vai ser julgado com a lei da Turquia. Conseguiu escapar da morte, mas pegou prisão perpétua. Prisão perpétua na Turquia. Aí o cara enlouqueceu. Ficou louco, foi para o manicômio judiciário. Aí piorou, porque aí tinham internados perigosos, negócio tudo jogado, tudo sem recurso, a imagem do inferno naquele hospital psiquiátrico. Aí ele foge, consegue fugir depois e totalmente doido, cantando, dançando pela rua, assim, saiu doido, sofreu barbaridade. Aí você pensa, no final do filme, que eu já estraguei tudo, né? Você pensa assim, ainda bem que é filme. Aparece, esse filme foi baseado em fatos reais. O Expresso da Meia-Noite. O cara ficou completamente louco, porque ele botou droga e passou numa área que não tem brincadeira. Essa área, Oriente Médio, aquela parte da Ásia ali, é um péssimo negócio, tráfico de droga. Como um brasileiro que foi preso na Indonésia com cocaína. Aí foi executado, não faz muito tempo. Lei da Indonésia. Não adianta pedir clemência, porque o presidente Lula, na ocasião, pediu clemência para ele. O que foi estranho porque o Brasil não dá clemência para traficante. A nossa Constituição não permite clemência. Diz, os crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são insuscetíveis de anistia e graça. Anistia e graça são clemências. Anistia é a clemência do Congresso e graça é a clemência do presidente. O nosso presidente, aqui no Brasil, ele não pode dar clemência para traficante. Mas o nosso presidente pediu clemência ao presidente da Indonésia. Assim, não faz sentido. Aí a resposta foi, vocês não dão clemência para traficante, a gente muito menos. E aí executaram. Mas o Brasil pediu com base em um princípio da humanidade. O Brasil, no cenário internacional, adota esse princípio da humanidade. Por isso que a nossa Constituição não admite penas cruéis, banimento, trabalhos forçados, pena de morte, prisão perpétua, porque é o princípio da humanidade. O Brasil mata de outra forma, de fome, bala perdida, esse tipo de coisa. Aí é assim, mas doenças que já foram extintas em tudo quanto é lugar do mundo, sarampo, meningite, varíola, por falta de água potável, por exposição ao sol, porque come terra, verminose, o Brasil mata dessa forma, mas a pena de morte e execução não, aí é muita barbárie. Aí o que fez a Indonésia? Entrou o pedido por um ouvido, saiu pelo outro e executou o brasileiro. Questão de soberania. É o meu país, aqui é a minha lei, eu vou aplicar, você pode pedir à vontade, mas a gente não é obrigado a atender. Se a Indonésia atendesse, seria por puro interesse particular de estabelecer relações. Por isso que o tráfico de drogas nesses países é muito mais caro, as drogas são mais caras e os traficantes oferecem uma grana muito mais alta. Para você fazer um servicinho lá na Indonésia, a gente vai te pagar o triplo, porque a chance de você ser executado é muito maior também, mas não para o tráfico, só eleva o preço da droga no mercado internacional. Então, quando a gente lembra desse episódio, até facilita, porque foi uma aeronave brasileira,
que não estava a serviço do governo brasileiro. Um abraço, entrou em território estrangeiro, lei penal estrangeira. Bem, o artigo 7º do Código Penal, ele vai na exceção. A regra é: lei brasileira será aplicada a crimes ocorridos em território nacional. Essa é a regra. Assim como em relação à lei penal no tempo, nós temos a seguinte regra: a lei não volta. A regra é essa. Exceção: mas se for mais benéfica, ela vai voltar. Em alguns casos ela vai ser retroativa, vai ser ultrativa. Mas, quanto à lei penal no espaço que a gente está vendo, a regra é: lei brasileira, crimes ocorridos no Brasil. E qual é a exceção? Lei brasileira sendo aplicada a crimes ocorridos fora do Brasil. Isso está previsto no artigo 7º do Código, que a gente chama de extraterritorialidade. Então, a regra é a territorialidade. Lei brasileira sendo aplicada a crimes ocorridos dentro do território. Territorialidade. Exceção é a extraterritorialidade. Assim como a exceção na lei penal no tempo é a extraatividade. Aqui é a extraterritorialidade. Extra quer dizer vai além. Além, a lei brasileira vai além do nosso território. Então, o Brasil pode aplicar a sua legislação mesmo para aqueles crimes que nada tocaram o território nacional. Porque quando alguma coisa do crime, seja conduta, seja resultado, alguma coisa do crime toca o nosso território, lei penal brasileira, Brasil é o lugar do crime. E quando nada toca o nosso território, em regra a gente não aplica, mas excepcionalmente a gente pode aplicar. E precisamos olhar para o artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º, ele não foi criado de forma aleatória. Ele foi criado com base em princípios. O legislador se baseou em certos princípios do direito internacional para estabelecer as regras pertinentes à aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos no exterior. Esses princípios, vocês precisam ir para a prova com eles decorados. Decorados. Isso aqui não é eu dou uma passada de olho, então já era. Tem que ir com eles assim na ponta da língua. Os princípios são da nacionalidade ou personalidade, defesa, real ou proteção, justiça, penal universal, ou somente justiça universal, ou justiça cosmopolita. E por último, o princípio da representação.